Meus irmãos, semeador da palavra, Deus abençoe a vida de todos vocês. Nessa noite de quarta-feira, que Deus abençoe a sua noite, que Deus te proteja, te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou alegre e feliz por participar desse grupo maravilhoso, por vocês me dar mais uma oportunidade de levar a palavra do Senhor Jesus Cristo, palavra que nos fortalece, palavra que nos edifica. Não é palavra de Edilson, é palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que meus irmãos já fez uma oração inicial. Queria só orar para o nosso Pai, para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha falar com cada um de nós, o que nós necessitamos, o que nós precisamos, porque precisamos tanto, meus irmãos, da palavra do Senhor Jesus Cristo, da orientação do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, diante de tudo que estamos passando, diante de tudo que estamos vivendo, diante das aflições que nos aflige, e a palavra do Senhor Jesus Cristo é o refrigério, é a lâmpada, é a luz. Precisamos sim, meus irmãos, e necessitamos da revelação do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que Ele venha revelar o que está oculto aos nossos olhos. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai Santo, te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de livramento que o Senhor nos livrou, por mais um dia, meu Santo Deus de Israel, com a vossa providência na vida de cada um. Eu te peço, meu Senhor, que fique à vontade no meio do teu povo, Senhor, para falar a vossa verdade, para falar o que nós necessitamos, Senhor, para falar o que nós estamos querendo, Senhor, para nos confortar, nos consolar, meu Deus. Eu sei que tem corações aflitos, meu Deus. Eu sei que tem coração necessitado, como eu sou necessitado da Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar esse grupo, meu Deus, cada família. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada participante desse grupo, desde do menor ao maior, desde da criancinha ao idoso, meu Deus. Que abençoe cada pastor, que abençoe cada semeador da palavra, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, Santo Deus de Israel, o Teu povo poderosamente. Eu te peço, Senhor, fala conosco a Sua verdade, Senhor. Não aquilo que nós estamos querendo, Senhor, mas o que nós precisamos, Senhor, para que nós venha ser fortalecidos na Sua casa, para que nós venha ser fortalecidos, meu Deus, na Sua verdade, na Sua justiça, meu Deus. Fica à vontade, Senhor, no meio do Teu povo, para falar a Sua verdade. É que eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra que nós vamos compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 24. Livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 24. Assim nos fala a bendita e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, saudaram. Versículo 16. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? Versículo 17. E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Versículo 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse a teu discípulo que expulsasse, e não puderam. Versículo 19. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vou sofrer ainda? Traze-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância.
Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. Meus queridos, eu quero dar um tema essa mensagem de hoje, e vai se chamar A Minha Necessidade. Por que a minha necessidade? Você veja que na leitura, se eu não me salvo engano, no livro de Lucas, no capítulo 9, vai falar que Jesus estava saindo da oração. Tem os livros sinóticos, eles têm parecido, mas tem a sua particularidade. Jesus Cristo sai da oração, e quando sai da oração, aproxima os seus discípulos dele, ao redor, e uma grande multidão. Ou seja, Jesus Cristo chega lá e topa uma situação não agradável. O discípulo estava discutindo com Jesus. E de repente chega para Jesus Cristo um pai que tem dois problemas. Um na família e um com ele. O problema na família é que esse pai, a Bíblia vai falar para a gente, que esse pai tem um filho endemoniado, que desde criancinha ele pega esse menino, quer lançar no fogo, fica espumando, ou seja, esse demônio quer tirar a vida desse filho. E esse pai está preocupado com a família e chega e conta seu caso para Jesus Cristo. Fala que ele trouxe o seu menino, o filho dele, para os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E Jesus Cristo pergunta, ô geração incrédula, até quando estarei com você? E Jesus Cristo pede para o pai trazer o menino. Quando o pai do menino traz o filho dele, o demônio pega o filho dele, joga no chão e começa a machucar o menino. E Jesus Cristo pergunta, até quando? Quanto tempo está isso aí? Fala, desde a infância. E o rapaz pergunta, esse é o problema do pai de família, que tinha um problema na família, o seu filho estava endemoniado. Imagina o sofrimento desse pai, imagina o sofrimento dessa toda a família. A Bíblia não relata que esse pai está com a mãe, mas se ele tinha filho, ele é casado. Imagina o sofrimento do seu pai ver esse filho sendo maltratado pelo espírito imundo, pelo demônio. Imagina o sofrimento de toda aquela família, meus queridos, sendo aterrorizada, sem poder fazer nada com aquele filho que estava tão sofrendo na mão de um demônio imundo. E quando aquele pai chega para Jesus, conta a situação. O filho dele está endemoniado. E quando ele se apresenta para Jesus Cristo, o demônio pega o jovem e joga no chão. Esse é do problema da família com o filho dele. E depois Jesus Cristo pergunta, ele fala para Jesus Cristo, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ele colocou ele e o filho dele, nós, está no plural, não é ele, nós, quer dizer que tinha problema tanto o filho como ele. O problema do filho é que ele era endemoniado, estava endemoniado. E Jesus Cristo disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora o pai conta o problema dele. Aí o pai pergunta, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, Senhor, eu creio. Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. Ou seja, além daquele pai que tem aquele filho que estava sofrendo e não podia fazer nada, ele era incrédulo. Ele era incrédulo, não creia. Como ele fala, Senhor, eu creio, mas nessa situação, Senhor, não creio. A minha fé é muito pouca. E esse texto, meus irmãos, ele fala muito com a gente. A sinceridade desse pai. Não porque ele expôs para Jesus Cristo a situação do filho dele. Não que ele expôs para Jesus Cristo o problema do filho dele. Mas ele também expôs o problema dele, que ele era incrédulo. Ele não tinha fé. E pediu para Jesus Cristo
curar o filho dele. Pediu para Jesus curar ele e o filho dele: ajuda-nos. Esse homem está pedindo socorro. E eu quero falar com vocês, meus irmãos. Quantas das vezes, meus queridos, a gente vai orar para uma pessoa, a gente dá conselho a uma pessoa que está passando por um problema, a gente fortalece o irmão com a palavra do Senhor Jesus Cristo por um caso de doença, a gente leva uma mensagem para aquele que está abatido, mas é fácil quando o problema é na vida do outro, mas quando o problema é na vida da gente, a gente enfraquece. A gente é fácil, meus queridos, a gente falar para o outro: meu irmão, você está passando por problema, crê em Deus, que Deus vai curar. Mas quando o problema é com a gente, quantas das vezes nós vamos, meu irmão, orar para uma pessoa que está passando mal no hospital, mas na verdade que precisa ser curada, a nossa incredulidade de ser a gente. É por isso que eu falei a mensagem, a minha necessidade. Muitas das vezes, meus queridos, a gente está orando para uma pessoa, mas quando o problema é com a gente duvida. A gente dá conselho para uma pessoa se dar bem na vida, mas quando eu estou passando um problema na minha casa, um problema com meu filho, eu não tenho tanto essa vida clara que nesse homem. Esse homem falou para Jesus que: Senhor, eu não tenho fé. Nesse problema eu não tenho fé, Senhor, me ajuda. Quantas vezes nós estamos precisando pedir a Jesus Cristo que cure a nossa incredulidade? Quantas vezes nós estamos pedindo, Senhor Jesus Cristo, eu estou vendo aquela família passar por aquele problema, Senhor, mas se fosse comigo, Senhor, eu estava apavorado, Senhor. Eu estava, Senhor, aqui atemorizado, Senhor. Quantas vezes nós começamos a orar para outra pessoa determinada, levamos a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas quando o problema é com a gente não tem tanta sinceridade com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes as pessoas, a gente pensa que a gente está fazendo algo errado, contar para Deus: Senhor, a minha fé está pouca. Senhor, eu preciso ser curado nisso. Senhor, eu preciso ser transformado naquilo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente pega Tomé e toma Tomé como uma base, como um homem incrédulo. Mas Tomé ele não escondeu na Jesus Cristo, porque não tem como esconder Jesus Cristo. Tomé falou, era incrédulo, e ele só foi curado quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Que chegaram a anunciar para Tomé: Tomé, o Senhor apareceu para a gente. Ele falou: eu só creio se eu tocar na mão dele e no lado. Ele não estava mentindo. Ele queria ser curado daquela incredulidade dele. Ele queria ser restaurado. Não adianta, meus irmãos, de fortalecer os outros com a palavra de Deus enquanto eu estou fraco. Não adianta, meus queridos, falar que Deus cura, que Deus pode, enquanto a minha fé está abalada. Quantas pessoas estão passando por um problema nesse exato momento, duvidando que Deus pode fazer, que Jesus Cristo cura, mas anterior levou a palavra para uma pessoa que Deus pode, e aquela pessoa tomou de posse e foi curada. Mas quantas das vezes que os problemas, assim, as dificuldades surgem na nossa vida, nós colocamos: será? Vai dar certo? A gente precisa ter uma vida clara perante Jesus Cristo. E Jesus Cristo falando: meu filho, fala o que você está necessitando, eu sei. E Tomé, quando Jesus Cristo apareceu para Tomé, o Senhor falou: toca Tomé na minha mão. Quando Tomé tocou, Tomé caiu por terra e falou: Senhor meu, Deus meu. Foi curado na hora. Foi curado. E esse texto fala muito, meus irmãos, comigo também. Precisamos, meus irmãos, ter uma vida clara com Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, ter uma vida assim clara com o Senhor. Falar a verdade. Senhor, eu estou passando por uma dificuldade financeira. Eu estou passando, Senhor, por uma dificuldade de doença. Eu estou passando, Senhor, por uma dificuldade no meu emprego, Senhor. Eu estou desempregado, meu Deus. Eu já coloquei currículo para todo canto, Senhor, mas eu não estou crendo que essa porta de emprego vai abrir. Eu não estou crendo, meu Deus, que um da minha família ou eu vou ser curado desse mal. Senhor, eu estou com medo desse Covid-19 que está acabando com o povo, que está assolando. Eu estou preocupado com meu filho, eu estou preocupado com um amigo mesmo, estou preocupado com a minha esposa, com meu esposo. Senhor, eu preciso que o Senhor cure essa falta de fé. Eu preciso que o Senhor cure, meu Deus, essa angústia no coração. Eu preciso mais confiar no Senhor. Eu preciso acreditar que o Senhor cura. Olha a sinceridade desse pai. Olha a sinceridade desse pai com Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos. Ajuda a minha incredulidade. Uma vida clara.
eu me apaixonei por esse texto. Gostei muito da sinceridade desse homem. A Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia não diz. Mas dá para ver uma vida sincera, uma vida que confia, uma vida que sabe quem é Jesus Cristo, uma vida que sabe do poder de Jesus Cristo. Talvez, meus queridos, a palavra está chegando para você nesse exato momento. A palavra está tocando no teu coração. Que antes da gente orar para os outros, nós temos que falar: Senhor, me cura. Senhor, me fortalece. Eu não creio naquilo. Eu não creio nisso. Eu não tenho certeza se a minha fé não está dizendo que tem certeza que isso vai acontecer. Porque a fé é o firme fundamento. Ela é firme. Ela não pode balançar. Nem pode ficar lá e nem cá. Ela tem que ter firmeza. Ela tem que ter estrutura no Senhor Jesus Cristo. Ela tem que saber que o Senhor pode e vai fazer. Precisamos sim, meus irmãos, orar para a gente. Pedir que nos cura a nossa alma. Pedir que nós venha ser restaurado dessa incerteza que de repente está batendo no teu coração. Dessa angústia que está te afligindo. Dessa dificuldade que você está vendo. E você está lento, está orando, mas a tua fé está abalada. E o Senhor está falando: eu sei o que é que você precisa, eu sei da tua necessidade. Basta só que você abra a sua boca e fale que você precisa. E fale a tua necessidade. Eu venho muito aprendendo, eu aprendi muito nesse texto. Muito. Esse texto fala, toda vez que eu me lembro desse texto, ele fala muito comigo. Me ensina muito. Me ensina bastante. Me ensina. Porque, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, que estamos passando, a dificuldade que está por vir, a dificuldade que muito está passando, a doença, a morte assolando aí, fome, enfim, tudo que vocês estão vendo, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé no Senhor. Porque o Jesus Cristo é o nosso alento, é a nossa força. Assim como aquele pai, ele viu a restauração do seu filho, ele foi restaurada a fé dele. Precisamos ser restaurados, necessitamos, porque o Senhor Jesus Cristo pode e vai fazer. Precisamos buscar no Senhor Jesus Cristo a nossa fé, porque o Jesus Cristo é a nossa estrutura, o Senhor que nos fortalece. Grande maravilha o Senhor faz na minha e na tua vida. Grande maravilha o Senhor tem para mim e para você. Projeto maravilhoso para a tua casa, para a tua família. Projeto maravilhoso, meus queridos, Deus tem para nós. Mas precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer em Deus. Precisamos levar uma vida transparente perante ao nosso Senhor, nosso Salvador. Precisamos, meus queridos, nos fortalecer na palavra e crer, meus queridos, que os problemas que aparecer, o Senhor Jesus Cristo vai nos dar a direção. O Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar como fazer. Bastamos que nós confiamos no Senhor. Bastamos que nós falemos do nosso coração para Deus. Como esse pai falou: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, me ajuda na minha dificuldade. Senhor, me ajuda no meu desânimo. Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Senhor, me ajuda na minha pouca esperança. Senhor, me ajuda, me fortalece. Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. Porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. O Senhor é tudo de bom para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja. Quero só terminar com uma pequena oração para que nós possamos agradecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu agradeço pela palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Eu agradeço pela revelação, Senhor, que o Senhor nos mostrou. Eu agradeço, meu Deus, por cada momento que o Senhor fala com o nosso coração. O Senhor sabe a nossa necessidade, o Senhor sabe a nossa fraqueza, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer esses pés cansados, meu Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer diante daquela causa, Pai Santo, que nós não estamos vendo pelos olhos da fé a solução. Mas o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe da nossa necessidade, Senhor. Nos guarda nosso caminho, guarda nossos passos, Senhor. Eu te peço por essa família aí, eu te peço por esse lar, eu te peço por todo o semeador da palavra, Senhor. Que o Senhor guarde e os fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um prazer falar com vocês. Deus abençoe, Deus proteja a noite de vocês e guarde e ilumine cada casa, cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Pai do Senhor Jesus Cristo.